Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Eu preguei, irmãos, na terça-feira sobre as últimas palavras de Jesus. Isso ficou no meu coração no decorrer dessa semana. Eu fui meditar num outro evangelho, em um outro momento, onde também encontramos as últimas palavras de Jesus, não é? As últimas ações de Jesus. Então eu quero ministrar sobre isso hoje. E está lá em Lucas, nós vamos hoje para Lucas capítulo 24. A gente vai ler do versículo 36 até os 53. Amém? Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 53. Nós tivemos, irmãos, um movimento muito de Deus terça-feira. Eu creio que Deus vai curar muitas pessoas aqui. Se você foi curado nessa terça-feira, me procura. Se você teve alguma experiência depois daquela oração, me procura. Porque houve um movimento de Deus. Lucas capítulo 24, lá no finalzinho de Lucas, o último capítulo, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Diga assim comigo, irmãos: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, olha só, irmãos, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Pai, consagramos os minutos que virão, só para te ouvir, que nada nos tire do tempo nesses minutos, Pai, e que verdadeiramente o nosso entendimento venha se abrir, como houve com os discípulos naquele encontro, que o nosso entendimento venha se abrir através das Escrituras hoje, em nome de Jesus, amém. Como, meu irmão, quem conhece um pouco da Bíblia sabe, havia um grande conflito no coração dos discípulos. Não somente no coração dos
11, mas nos demais discípulos, quem sabe entre os 70 ou os demais discípulos de Jesus, havia um conflito a respeito do que eles esperavam que Jesus seria e quem foi Jesus. Diga-se comigo, o que eles esperavam e quem foi Jesus. E eles viviam, meu irmão, nesse constante conflito, ainda mais depois da sua morte. Como você conhece um pouquinho a Bíblia, você sabe. Eles esperavam um rei libertador, um homem talvez que jamais morresse. Talvez o que eles esperavam se assemelhasse mais a um super-herói do que a um homem. Alguém que vencesse como Sansão um exército de milhares. Ou talvez como um Gideão que vencesse com 300 exércitos também de milhares. A verdade é que o ministério de Jesus não se assemelha aos heróis da fé. O ministério de Jesus não se assemelha nem mesmo aos profetas que o antecederam. O ministério de Jesus foi um ministério de total entrega. Diga comigo, total entrega. E não foi, meu irmão, simplesmente porque ele quis, foi profetizado. E quando, meu irmão, foi profetizado através dos profetas e dos salmos, ele que é conhecedor de todas as coisas, aleluia, aceitou se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Eu não quero que você imagine um Jesus que foi forçado a morrer. Em nenhum momento o Pai chegou aos céus e forçou Jesus. Meu irmão, Jesus aceitou morrer na cruz do Calvário por nós. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus, um aleluia, amém? Você precisa entender isso. Ou seja, havia esse conflito na alma deles. E então Jesus vem e ensina algumas coisas. Primeiro no versículo 44, depois a gente vai voltar. O Senhor diz que importava que se cumprisse tudo o que estava escrito. Ou seja, Deus, através do seu Filho, nos ensina algo imutável diante de gerações e gerações. Palavra profética não se muda. Palavra revelada não se muda. Vira para o seu irmão e diga assim: o que Deus fala, ninguém pode mudar. Meu irmão, palavra de Deus não se adapta. Palavra de Deus se obedece. E talvez, meu irmão, é por isso que você tenha uma imensa dificuldade de seguir a palavra. Mas quando, meu irmão, a palavra é liberada, ela não muda, não importa os anos, as décadas, os séculos, a palavra de Deus permanece fiel até o fim. E talvez você se pergunte: pastor, mas os discípulos conheciam essas profecias? Lógico. Uma coisa, meu irmão, é conhecer o texto, outra coisa é entender. Eles conheciam as profecias, mas eles não entendiam. Talvez se eu perguntasse para você, eu talvez pregasse hoje à noite sobre João 3,16, você ia dizer, porque Deus amou o mundo, ia falar em 10 segundos, nem 10 segundos, 3 segundos. Mas talvez, meu irmão, você conhece a palavra, mas você ainda não entendeu. Ele deu o seu único filho unigênito para morrer por amor a mim e por amor a você. Pastor, mas eu já sei, será que você já entendeu? Talvez você se pergunte: pastor, eu já ouvi tantas pregações acerca disso, acerca daquilo. E meu irmão, enquanto você não entender, você vai continuar ouvindo, até que um dia os teus olhos se abram
e o teu entendimento seja real. Será, meu irmão, que você é daqueles que pensa que sabe? Você acha que conhece, mas você não entende. Quem entende, meu irmão, verdadeiramente acredita. Você sabe quem é que não acredita? É quem conhece, mas não entende. E às vezes você está levando a sua vida como uma pessoa que até ouve falar, mas você não conhece, ou melhor, não entende a profundidade do Evangelho. Hoje na sala, para batismo, para recepção, eu estava falando sobre o Salmo 1. Depois passei para o Salmo 23, só os salmos bem conhecidos. E a verdade é, meu irmão, que existe, preste atenção, um decreto para o justo e para o ímpio. Hoje nós somos justos, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? Há um decreto sobre aqueles que são justificados, mas há um decreto para aqueles que são ímpios. E você pode até tentar dar um jeitinho na palavra, na sua alma, mas palavra não se muda, palavra se cumpre. O justo terá um fim, o ímpio terá outro. Você está me ouvindo, irmão? Será que você é daqueles que conhece, mas não entende? Aí Jesus manda logo essa para eles. A Bíblia diz que antes do encontro com Jesus, a palavra do Senhor diz que eles tiveram um encontro com os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Diga assim comigo: antes de Jesus entrar naquele lugar, aqueles discípulos tiveram um encontro com alguém que se encontrou com Jesus. Olha só, a Bíblia diz que antes de Jesus aparecer, aqueles discípulos que encontraram Jesus no caminho de Emaús chegaram até eles e contaram: nós vimos o ressuscitado. Mas a Bíblia diz que mesmo diante do encontro com alguém que se encontrou com Jesus, os discípulos continuaram não acreditando. Tem muita gente que está vivendo uma fé de encontro com alguém que se encontrou com Jesus. Talvez, meu irmão, você vive uma fé porque sua mulher se encontrou com Jesus. Talvez você vive uma fé porque seu marido, ou seu filho, ou alguém se encontrou. Ninguém verdadeiramente tem um encontro com Jesus se somente se encontra com quem o encontrou. Mesmo, meu irmão, que seja de extrema importância você se encontrar com alguém que encontrou Jesus, a tua experiência não pode parar aí. E talvez, meu irmão, a tua fé ainda é rala, porque você ainda não se encontrou com Ele. Talvez você só ouviu alguém falar: olha, eu estava indo a caminho de Emaús e me encontrei com Ele. Meu irmão, você vai continuar igual os discípulos, vai continuar não acreditando. Aí eles ouviram o testemunho. Talvez alguns até se perguntassem: será que é verdade mesmo? Será que Jesus ressuscitou? Aí a Bíblia diz, no versículo 36, que Jesus entra naquele lugar. E a primeira palavra foi a seguinte: diga assim comigo: paz. Diga: paz seja convosco.
Meu irmão, Jesus já sabia, o coração de vocês está perturbado. A Bíblia diz assim, que ele diz, olha, a paz seja convosco, porque teu coração está perturbado. Talvez, meu irmão, você está cheio de perturbação, porque você ainda não encontrou o ressuscitado. Talvez, meu irmão, você está cheio de incertezas na sua vida, sabe por quê? Porque você só se encontrou com quem já encontrou, e você mesmo não encontrou ele. Será que se Jesus bater lá na tua casa hoje, quem sabe no Rosário, Perpétuo, Baixo São Pedro, na Várzea, Agriões, seja onde for, como ele vai encontrar teu coração? Será que ele vai entrar assim e dizer, paz seja contigo? Para de ser perturbado, filho meu. Para de ter esses pensamentos. É interessante que uma versão diz assim, que pensamentos são esses? Essa versão que eu li diz, que dúvidas são essas? O que vocês estão pensando? Por que vocês estão tão perturbados? Meu irmão, Jesus está batendo na porta do teu coração hoje, está dizendo, que pensamento é esse que você está tendo? Que ansiedade é essa que você está vivendo? Eles estavam com pensamentos errados, sabe por quê? Porque quem deixa de ouvir o mestre, os seus pensamentos são corrompidos. E eles estavam pensando errados, porque para eles o mestre estava morto. E quantos aqui hoje estão cheios de pensamentos errados, sabe por quê? Porque o mestre está morto na sua vida. E quem não ouve o mestre tem pensamento errado. Quem não vê o mestre pensa errado. Será, meu irmão, que sua vida está corrompida de pensamentos errados, porque você só está vendo os conselhos do teu amigo, você só está vendo o conselho de quem é mais perturbado que você? Ou talvez a única coisa que você vê são os corrompidos, o lado mal de tudo. O mestre que é o mestre você não vê. E quem vê, ou melhor, quem não vê, seus pensamentos são conturbados. É você deixar de ouvir o mestre. É você deixar de ver o mestre. Que logo, logo teus pensamentos são corrompidos. Será, irmão, teu pensamento está sendo corrompido porque você não tem visto o mestre? Será que o mestre é um mestre de final de semana para você, como eu sempre digo? Será que o mestre é um mestre domingueiro? Você só pensa no mestre quando vem para o culto. Você só pensa nas coisas do mestre quando lhe cai bem. Quando você lembra que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você lembra do mestre. Será que você só pensa no mestre quando você acha que o mestre vai dar e vai honrar as tuas expectativas? E se o mestre fizer igualzinho fez com os discípulos e dizer, eu não me importo com o que vocês esperavam de mim, eu me importo com o que o Pai disse que eu tinha que fazer. Será que você está preocupado com a expectativa dos outros e esquece do que Deus escreveu a teu respeito? Será, meu irmão, que você está preocupado em satisfazer o que pensam de você? E o que foi escrito a teu respeito? O que Deus planejou para você? Agora, meu irmão, como é tremendo. Porque você vai vendo que quanto mais eles viam o mestre, o entendimento ia entrando. A Bíblia diz no versículo 39, que Jesus chega e mostra as mãos e os pés, e diz assim, olha, espírito não tem carne e osso, pode vir aqui, toca.
Pode tocar em mim, porque eu verdadeiramente ressuscitei. Pode tocar. Algumas Bíblias que, como a minha não diz, mas algumas Bíblias que diz assim, aparição de Jesus. O bloco de texto. Mas eu quero tirar esse nome de aparição. Que aparição é de fantasma, né? Não foi uma aparição, foi ressurreição. Por que ele diz toque em mim? Porque não era um espírito, não era um fantasma. Talvez você pense assim, Jesus ressuscitou, mas foi o espírito. Não, irmão, foi a carne que foi ressuscitada. E quando ele diz, ó, pode tocar em mim, porque eu ressurgi dos mortos. Eu não sou uma aparição, eu sou uma ressurreição. O Pai não diminuiu a promessa e fez de mim uma aparição fantasmagórica, não. Ele fez de mim um ressurreto, aquele que venceu a morte. Porque o meu Pai não diminui o que Ele escreveu. Deus não diminui o que Ele escreveu. Você pode levantar a sua mão assim, diga-se comigo, eu creio. Diga, eu creio em um Deus que não diminui. Diga, não diminui as suas promessas. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aí, irmãos, tem algo muito forte. Lá no versículo 41. Olha só que interessante. E por não acreditarem eles ainda. Olha, irmão, ainda não estava 100%. Agora, por que eles não acreditaram? O que está escrito na sua Bíblia aí? Por causa da alegria. E estando admirados. Irmão, é forte, né? Ou seja, você está percebendo o caminho da revelação de Deus diante dos seus discípulos? Ele vai, preste atenção, ele envia pessoas que se encontraram com ele. É assim que começa. Jesus sempre vai te mandar alguém que já se encontrou com ele. Aí ele vai se revelar a você, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, Pai seja com vocês. Depois de você ver Jesus, ele vai mostrar, ó, as marcas ainda estão em mim. E ele vai dizer, olha, a Bíblia é verdadeira, a palavra é verdadeira. Assim como os salmistas, os profetas disseram, eu estou aqui. Ele vai dizer, lembra-te da palavra dos profetas. Aí já vai ser gerada uma alegria. Mas eles ficaram com tanto êxtase que eles não conseguiram acreditar plenamente. Diga assim para o seu irmão assim, ó, cuidado com a alegria, irmão. Porque às vezes o êxtase pode te atrapalhar. Eu acho que em nenhum momento da Bíblia eu encontro que a alegria atrapalhou, não é, irmão? Mas a verdade é que eles ficaram tão assustados, maravilhados, que eles ainda, eu entendo essa palavra da seguinte maneira, eles ainda não tinham o pleno conhecimento do que estava acontecendo. Mas sabe o que era necessário? Diga assim comigo, para eles entenderem, era necessário, diga assim para o seu irmão, se acalmar. Se acalma aí, irmão. Aí a Bíblia diz o seguinte, vocês têm comida? Jesus perguntou para eles, vocês têm comida? Pergunta assim para o seu irmão, você quer comer comigo aí, irmão? Está com medo de perguntar, irmão? Vai que te pede para pagar a pizza hoje, né? Por que eu estou te dizendo isso? Quando a gente chama alguém para comer com a gente, é porque a gente quer ter comunhão com essa pessoa. Para que você tenha o pleno conhecimento de quem é Jesus, você não vai só ver Jesus, você vai ter comunhão com Ele na mesa.
você tenha o pleno entendimento de quem é Jesus. Você está me ouvindo? Você tem que comer com Ele. Aí, meu irmão, ele vai dizer: você quer comer? Quero. Ou melhor, vocês querem comer comigo? Eles querem. O que vocês têm? Ó, eu tenho aqui um favo de mel. Quem gosta de mel, dá glória a Deus aí. Eu tenho aqui um favo de mel. Se você quiser comer com a gente, ó, tem um peixe assado, está lá no versículo 42. E a Bíblia diz que ele comeu na presença deles. Jesus está te chamando para um nível de comunhão que você nunca teve antes. Só que preste atenção. Pergunta, fala assim comigo: quem deu o peixe assado? Diga assim: quem deu o favo de mel? Foram os discípulos. Tem muita gente que quer comer com Jesus, mas só quer receber dele. E para ter comunhão com ele, quem cede somos nós. Quem quer comer com ele, somos nós que oferecemos o peixe assado. Se a gente quer comer com ele, meu irmão, nós temos que abrir mão daquilo que é nosso. Nós temos que abrir mão daquilo que é doce. Jesus, para comer contigo, ter comunhão contigo, eu te dou aquilo que eu acho doce, precioso. Agora tem gente que quer chamar Jesus para comer com ele, mas esconde o requeijão. Não precisa confessar para mim não, mas quem aqui já escondeu o requeijão quando uma visita chegou em casa? Tá amarrado, mas tem gente, irmão. Vai botar aquela margarina bem barata, aquela amarela, corante, sabe, irmão? E o requeijão catupiry guardado lá no fundo. Aí quando tu sai, ainda vem as criancinhas: mamãe, agora pode, né? Tem gente que quer fazer isso com Deus, chamar Deus. Mas o melhor eu guardo para mim. Quem sabe, meu irmão, que você tem que oferecer para Jesus nesse jantar é um pouco mais do favo de mel do teu tempo. Será, meu irmão, que o que você tem que oferecer para Deus é o peixe assado do teu tempo, da tua obediência? Meu irmão, não adianta chamar Jesus e dar barrigudinho para ele comer. Quem já comeu farofa de barrigudinho aí? Aí, ó, Deus revelando aí. Não é? Farofa. Ih, a gente comia, irmão. Ia para os brejinhos lá, pegava barrigudinho com a peneira, aqueles peixinhos, fritava, botava farinha e ó, meu irmão, você vai ter que dar para ele o que você tem de melhor. Se tiver bacalhau, você daria para Jesus, irmão? Fala aí o peixe que você mais gosta. Eu gosto, o peixe que eu mais gosto é um que não tem muito aqui não, que é costela de pacu. Quem já comeu, dá glória a Deus? Fritinho no fubá. Para chamar Jesus eu tenho que dar o que eu tenho de melhor. Você está entendendo, irmão? Amém? Caminhando para o final. Aí eles comem. Aí a Bíblia diz, olha só, no versículo 45, foi depois de comer, olha só. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Depois eles começaram a entender. E o Senhor deixa para eles uma ordem de arrependimento.
A ordem de Jesus é: a minha mensagem é uma mensagem de arrependimento. Diga para o seu irmão assim: as últimas palavras de Jesus envolvem arrependimento. E ele diz assim: olha, vocês vão permanecer aqui em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Aí no finalzinho, a palavra de Deus diz que eles vão até Betânia, erguendo as mãos. Aqui começa um processo muito forte. Eu quero terminar para você entender o que acontece quando os teus olhos se abrem, o teu entendimento se abre para as Escrituras. A primeira coisa que vai acontecer contigo, meu irmão, é que o Senhor vai estender as mãos e vai te abençoar. Depois, meu irmão, de serem perturbados, pensamentos errados, comeram com Jesus, o conhecimento se abriu. Agora Jesus levanta a mão e diz: eu os abençoo. Aí, meu irmão, a coisa melhor ainda, muito forte, no versículo 52, a Bíblia diz que eles ficaram alegres, eles ficaram em júbilo. Você pode dar um glória a Deus por isso? E se encheram de grande júbilo. Final do 52, você entendendo a palavra, tendo um encontro com Jesus, Ele estende a mão, Ele te abençoa, o teu coração se enche de alegria. Talvez é essa alegria que você está precisando hoje, irmão. Aí o versículo 53, o evangelista fecha com chave de ouro. Presta atenção, antes da gente ler. Se você escrevesse um livro, você pensaria com muito cuidado nas últimas palavras do livro? Eu tenho certeza que há uma preocupação do autor, qualquer autor, em terminar o livro de uma forma que venha a impactar a vida daquele que lê. Eu creio, meu irmão, que um bom autor, ele deixa para o final aquilo que é mais precioso. E ele deixa, meu irmão, o evangelista, uma frase que não é à toa. E estavam sempre, aonde, irmãos? Aonde? No templo. Ué, mas Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, é a nova aliança, mas eles ainda estavam no templo. Ainda estavam no templo. É por isso, meu irmão, que o diabo ele tenta tanto nos tirar do templo. Quando eu e você entramos nesse lugar, nós transformamos esse lugar num templo de adoração. Quando a gente sai, é estrutura de cimento. Quando a gente entra, a nossa comunhão transforma esse lugar em templo de adoração. É por isso que o diabo, ele não quer que você vá ao templo. Pastor, até afinei a voz para dizer: pastor, para que eles iam no templo? Eles entendiam a necessidade da comunhão. Até aqueles que viram Jesus ascender aos céus estavam sempre, não é de vez em quando, sempre no templo. E como se não bastasse, no versículo 53, a Bíblia diz que eles não iam só para o templo, eles iam para o templo louvando a Deus. Você está aqui, meu irmão, e eu termino essa palavra. O que te move para esse lugar não são as tuas necessidades, é aquele que ressuscitou que te movimenta para cá. E talvez é no momento da adoração, do louvor: pastor, o som é muito alto, pastor, luzinha que brilha.
Pastor, eu quero mais claro. O outro fala, eu quero mais escuro. Pastor, eu gosto de tal ministro. Esse aí é enjoeira. E você às vezes inventa um monte de coisa para justificar a tua falta de entendimento. Você conhece, mas ainda não entendeu. Que quando você entra aqui, nada e ninguém pode impedir a tua adoração ao Senhor. Seja, meu irmão, no ritmo que você gosta, com luz, sem luz, alto, baixo. Porque, irmão, igreja é complicado. Tem gente que acha que está baixo, tem gente que acha que está alto. Não dá para te agradar 100%. Mas quando a gente entra aqui com um só objetivo, as nossas diferenças se rompem. E esse lugar se torna templo de adoração e o Espírito Santo desce sobre nós. E a gente passa, meu irmão, a ter uma experiência com aquele que ressuscitou. E ele diz para nós: filho, eu não sou uma energia. Filho, eu não sou um espírito, eu ressuscitei. Eu estou vivo. Vamos ficar de pé. Muitos aqui terão o seu entendimento abertos hoje. Feche teus olhos. Nós vamos ter nesses últimos momentos de culto, nós vamos fazer o que os discípulos fizeram. Nós vamos adorar o Senhor. Então comece a adorar Ele, irmão. Comece a adorar Ele. Pastor, não sei, pastor, esse negócio de adorar. Só começa a dizer que Ele é santo, Ele é santo. Vamos terminar o culto adorando. Talvez, meu irmão, que o Senhor te perguntou que pensamento é esse. E Ele está se revelando. E se Ele se revela, você adora, você adora. Santo, 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 santo. Tenha um encontro com aquele que ressuscitou hoje. Tenha um encontro com Ele, irmã. Oh, Senhor Jesus, Santo, 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 Santo. Abre o nosso entendimento, Senhor. Vai cantar um cântico que tem sido profético na nossa igreja nesses meses. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos. Deus trouxe esse cântico de novo para nós porque é o que Ele quer fazer, irmão. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração,
quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar, voltar a crer, Senhor. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pai querido, eu creio, Deus, que somos aqui hoje uma geração que confessa a Ti como Senhor e Salvador. Há, ó Deus, aqui inúmeras pessoas, mais de 300, quase, provavelmente até mais de 400 pessoas, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o que um clamor de 400 pessoas pode mover no céu, eu creio que pode mover algo sobrenatural. Eu quero, meu irmão, que você levante a sua mão nessa hora com autoridade. E você vai pedir assim: Senhor, diga: Senhor, rasgue os céus. Diga: rasgue os céus sobre as nossas vidas. Diga: eu creio que o meu entendimento está sendo aberto. Diga: e eu creio que a tua mão é estendida sobre nós, e a tua alegria é ministrada sobre nós, e sabemos que estaremos no templo até o final dos dias e te adoraremos por toda a eternidade. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte.